perguntar pro Gabeira também, que é o seguinte, o Gabeira tem uma trajetória absolutamente singular, me parece, na vida pública brasileira, e parte dessa trajetória, Gabeira, claro, passa pela tua atuação na luta armada contra a ditadura. A gente estava falando sobre isso no bloco anterior, né? Relacionando com a presidente Dilma Rousseff, que está buscando anistia, enfim. Nessa atuação, houve aquele episódio que ficou marcado na história, né? Que é o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, isso em 1969. Olhando hoje, Gabeira, tanto tempo depois, 56 anos depois, né? Com a bagagem que você acumulou como parlamentar, como jornalista, como é que tu elabora internamente aquele episódio do sequestro, né? Ele se sustenta dentro do contexto da época, ou hoje você faria uma leitura diferente sobre os meios adotados na luta contra o autoritarismo? Olha, já se passaram tantos anos, né, que eu já concluí essas reflexões realmente algumas décadas. Eu sempre vi o sequestro do embaixador americano e a luta armada no conjunto como um equívoco, né? Evidentemente que foi um equívoco motivado pela existência de um governo repressor, pela existência da tortura, de dificuldades no país, mas eu acho que o melhor caminho teria sido uma resistência pacífica. E sempre, depois daquele período, sempre que eu me refiro ao sequestro, eu também me refiro como um erro. Eu acho que qualquer tipo de sequestro é algo que deve ser condenado, porque você não pode imaginar o sofrimento que você impõe à pessoa, que não é necessariamente o ator principal, ele é um refém a ser trocado, e também a família dessa pessoa. Eu me tornei amigo da Valerie Elbrick, a filha do embaixador Elbrick. Nós nos encontramos muitas vezes no Rio, e nos encontramos aqui na casa do Luiz Carlos Barreto, e ficamos amigos, né? E eu compreendi através dela também o drama que foi para a família aquele momento do sequestro. Você pode contar um pouco dessa conversa? A primeira? Posso, não? Ela me contou que a família acompanhou com muita apreensão. Eles tinham medo do que podia acontecer com ele, da saúde dele. Mas com o tempo ela começou a compreender, como ele também a fez compreender, de que a situação no Brasil era muito problemática e que era apenas o símbolo de uma política norte-americana. Mas ainda assim é um equívoco a gente colocar pessoas como símbolo, né? Pessoas não são símbolos, pessoas têm carne e osso, têm filho, têm tio, têm irmão, têm medo, têm sonho. Então as pessoas não podem ser reduzidas a um símbolo, entende? E ela, com o tempo, compreendeu que eu tinha uma visão diferente do que tinha acontecido, nos tornamos amigos. Ela, inclusive, num determinado momento, quando eu precisei entrar nos Estados Unidos, ela fez lá uma campanha para que me desse um visto de entrada nos Estados Unidos. Que história, Gabriel. A vida é uma coisa... Peço desculpas de estar ouvindo ela pela primeira vez. Desculpa, tem uma nobreza da sua parte aqui, né? A gente está ainda processando o que você acabou de dizer, mas tem uma nobreza da sua parte de dizer, olha, não era esse o caminho, não acho, olhando com os olhos de hoje, uma pessoa, um sequestrado tem filho, tem irmão, tem... Como tem é rico, uma nobreza aí, essa reconhecer. Revisão, né, que o Gabeira faz, como da é rico, filha, né? raro isso. Da visão E da dela. filha, né? O sequestro não adiantou para nada numa revisão histórica, além de todos esses sentimentos, né, com a família, enfim. Não adiantou nada. Só adiantou no sentido de que conseguiu libertar 15 pessoas que estavam numa situação muito dramática na cadeia. Mas o preço é muito alto, né? Gabriel, eu ia partir para um outro assunto. Não sei se vocês ainda querem complementar algo relacionado a isso. Não, eu queria, porque a minha pergunta é sobre esse tema. A gente acabou assim surpreso pela tua fala, realmente, né, nobre, eu repito a minha avaliação, mas é que eu li também uma coluna tua sobre o Ainda Estou Aqui,
na época. E eu queria que você contasse a experiência de ter ido ao cinema, que você disse que chorou, acho que, né, boa parte de nós aqui da nossa audiência chorou também, claro, mas você com essa memória de ter vivido aquilo, não era uma ficção, não era uma obra que não conectava com a realidade, ao contrário, era uma obra que você viveu intensamente. Pode contar pra gente como foi ver o filme? Portanto, na verdade, o filme é muito bom, né? Eu sempre fui admirador do Walter Moreira Salles como diretor. Sou um grande admirador dele, sou admirador também da Fernanda como atriz. Mas quando eu fui assistir o filme, foi uma sessão especial e eu fiquei tão impressionado com a riqueza da reconstituição, com todos os detalhes muito bem trabalhados e com a riqueza também da reconstituição daquela atmosfera que eu sentia, eu até escrevi que eu sentia a ditadura se desprendendo da tela e chegando perto de mim. Eu senti o hálito da ditadura vendo aquele filme, entende? E também me comovi muito com o drama da família e me lembrei da minha avó, sabe que eu não costumo chorar em cinema, mas chorei como a minha avó chorava. A minha avó, uma vez eu levei para assistir um filme que foi transplantado das novelas, um filme chamado Direitos de Nascer. E ela era imigrante, semi-analfabeta e tal, mas ela era muito sensível também, né? Ela chorou. Ela principalmente chorou muito. E eu passei grande parte do tempo dizendo para ela que aquilo era uma encenação, que não era exatamente verdade, que eles estavam apenas fazendo uma encenação, que aquele drama todo não tinha acontecido. Então, para poder acalmá-la um pouco. Uhum. No seu caso, não dava para usar esse argumento, porque não aquilo tinha acontecido. Porque o drama tinha acontecido, né? Era uma realidade muito bem reconstruída e que realmente me tocou muito. Gabeira, uma última pergunta aqui, porque o nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu não quero deixar de perguntar sobre o cenário atual. Me parece que tem uma particularidade, Potter, que é estou me referindo à política nacional, né? É um protagonismo inédito, me parece, da primeira-dama Janja. Ao menos na história recente do país, acho que esse tipo de protagonismo, ela não só participa da agenda política, mas ela parece interferir muitas vezes nas estratégias do governo. Isso tem gerado críticas, tem gerado aplausos também, né, de parte da esquerda. Como é que tu tem enxergado esse papel exercido pela primeira-dama, Gabeira? Olha, se eu te disser uma coisa com muita sinceridade, eu não analiso muito o papel da primeira-dama, entende? Eu analiso mais o papel do presidente da República. Às vezes, muitas críticas endereçadas à primeira-dama são críticas que deveriam ser endereçadas ao presidente e as pessoas não têm muita coragem de fazê-lo diretamente, entende? Uhum. Esse episódio da China, por exemplo, eu vou te mostrar como eu me comportei e qual é a minha visão. Houve um jantar em que ela tinha feito uma intervenção, as pessoas falaram muito da intervenção dela, da quebra do protocolo e tudo mais. Eu falei, olha, isso não tem tanta gravidade, isso não é um problema. Eu vi um problema maior na entrevista do presidente para justificar o processo. Nessa entrevista, ele disse 3 coisas que eu achei bastante problemáticas. A primeira coisa que ele disse é o seguinte, olha, a Janja não é uma cidadã de segunda classe. E eu disse, olha, no Brasil nós não temos cidadão de segunda classe. Uhum. E se nós tivermos, nós vamos combater isso. Na verdade, não há cidadão de segunda classe. A outra coisa que ele disse é o seguinte, eu pedi ao Xi Jinping para mandar um representante para nos ajudar na questão da regulamentação do digital no Brasil. Eu critiquei porque é contraditório você pedir uma ditadura para trabalhar uma legislação democrática num país democrático. Não tem sentido. Né?